E aí galera, então, isso aqui é o primeiro vídeo da série. A gente vai falar um pouco sobre qual a diferença do TeX pro LaTeX. O que peste é isso, né? Como é que a gente entende esse negócio? Então vamos lá. Para falar de TeX e LaTeX, a gente tem que entender primeiro uma coisa. O TeX, ele é a base. Vamos imaginar aqui que a gente tem um prédio, né? A gente quer construir esse prédio. Só que para poder fazer isso, a gente tem que ter um alicerce. E esse alicerce é o que sustenta todo esse peso, esse sistema de complexidade que está acima dele. Então vamos pensar no TeX como sendo aqui esse alicerce, essa minha base, tá bom? E certo, para que me serve o TeX? O TeX ele é uma linguagem tipográfica. Que é isso, né? Linguagem tipográfica. Com certeza vocês que já usaram Word sabem que nós temos vários tipos de fontes, né? Temos o Arial, temos aí o Times New Roman, enfim, diversas outras fontes aqui, a Calibri. Então, esses aqui são sistemas tipográficos de fonte, que nada mais são do que é uma forma que é usada para você digitalizar, né, transformar letras no espaço físico para o espaço digital. Então, qual é o papel do meu TeX? Ele é uma linguagem tipográfica para matemática. Então, assim, claro que a base é para matemática, mas serve para vários outros. Então, o que é que o TeX traz para a gente da matemática? Ele vai importar, né, ele vai conseguir traduzir algumas coisas que nós usamos matematicamente para o mundo digital. Por exemplo, a gente usa muito diversos símbolos, por exemplo, de, sei lá, uma fração. Parece uma coisa simples, um travessão, um traço, mas para colocar esses números em cima, né, na tipografia, como é que a gente faria isso? Por exemplo, outro símbolo que a gente usa muito, raiz quadrada. Poxa, como é que a gente passa isso para o digital, né? Como é que a gente faz isso? Então o papel do TeX está aí. O meu TeX, ele é a minha base da linguagem tipográfica e ele vai trazer para a gente incorporar, né, o alicerce dos nossos elementos matemáticos. Então vou dar aqui para vocês alguns exemplos do que o TeX ele faz para a gente. Então tá aqui, ó. Temos aqui, por exemplo, o alfa, que é como é que a gente representa o alfa no computador, não é mesmo? O beta, o gama. Então a gente tem uma série de comandos que chamam aquela letra tipográfica. Geralmente quando a gente quer digitar alguma coisa, a gente digita, por exemplo, uma letra A, não é mesmo? E a gente vai, por exemplo, eu quero transformar essa minha letra normal, né, do computador para uma Times New Roman. Aí o que que ele faz? Ele pega essa minha entrada, essa minha letra A, e ele formata ela. Por exemplo, ele muda alguma coisa, ele dá uma inclinada, ele coloca alguns traços embaixo, ele altera a minha entrada de modo a obter o que eu quero, que é uma fonte em específico. No nosso caso, qual é a nossa entrada? A nossa entrada são comandos, não é mesmo? São marcações, nomes, apelidos. Por exemplo, é aqui, barra alfa. Quando eu digito isso, o que é que eu vou obter, né, no meu documento LaTeX? Eu vou obter aquele meu símbolo alfa. Quando eu digito aqui, por exemplo, aquele meu barra beta, e é sempre muito lógico, é sempre uma linguagem muito intuitiva. O que é que você vai obter? Eu vou obter o meu símbolo beta. Então, vamos dar mais uma olhada no que é que o TeX ele traz pra gente. São várias coisas, aqui é só um compilado, é bem simples. Ele traz aqueles símbolos de operadores matemáticos, aquelas letras espaciais, símbolo do infinito. A gente tem aqui o símbolo de derivada parcial, operadores como somatório, produtório, divisório, integral, enfim, diversas coisas, operações de mais e menos, produto escalar, produto vetorial, símbolo da divisão. E isso é uma linguagem tipográfica usada por diversos autores, por diversas produtoras de materiais. Então, qual a origem do TeX?
por que que o TeX ele foi inventado? Ele foi inventado porque antigamente isso era feito manualmente. Os livros eram redigidos e na parte matemática era feito manualmente porque tinha caligrafia de ponta. Então, nos Estados Unidos foi solicitado ao inglês o Donald Knuth para desenvolver essa linguagem tipográfica. E pasmem, ele fez isso em 1978. Então, fazendo algumas continhas, a gente vai ver que o TeX, né, essa minha linguagem tipográfica, ela já tem aí por volta tá na casa dos 40 anos, 43 anos, se não me engano. Então, poxa, o TeX é muito velho. Onde é que a gente vê isso? Livros de matemática, artigos antigos. Então, se a gente vê aí esses artigos da década de 80, 90, a gente vai sentir uma diferença do que era feito anteriormente. Até quem já usava antes isso, né, esses recursos matemáticos para fazer, sente a diferença, esses artigos entre a década de 80 e a década de 70. Dá um salto de qualidade incrível. Então, foi esse cara, o Donald Knuth, em 1978, que desenvolveu o meu TeX. Tá, fez o TeX, e aí, para que isso me serviu? Essa linguagem tipográfica foi tão importante que ela revolucionou a forma de ser feita ciência. Porque, por exemplo, grandes nomes, grandes empresas e grandes grupos de publicação de artigos adotaram ela. Por exemplo, vocês devem conhecer, por exemplo, a Edison Wesley. Tem também a Wiley. Deixa eu ver outra. O grupo GEM. Enfim, diversos grandes grupos de redação científica começaram a usar essa linguagem tipográfica. Porque ficava muito mais fácil do que você chamar pessoas, do que você usar o recurso datilógrafo, né? Então, cara, foi muito poderoso isso. Isso é muito importante. Então, a contribuição do TeX foi essa, foi estabelecer a base. Foi dar aqui, ó, pronto, eu tenho os recursos, eu tenho os operadores, eu tenho as setas, eu tenho tudo que é para ser aqui. Eu tenho os espaços predefinidos, matematicamente falando, eu tenho símbolos, eu tenho aqui operadores, eu tenho delimitadores, enfim, tá tudo aqui. O que é que tem que ser feito agora? Como eu expliquei, né? Fazendo analogia com um prédio. A gente tem a base. Tá aqui com a base toda bem feitinha, toda estruturadinha, só esperando para receber o prédio. E é aí que entra pra gente o LaTeX. Por que LaTeX? Porque o procedimento feito pelo LaTeX, ele é organizar toda essa base de modo que a gente consiga construir uma forma pré-definida, né, que a gente chama de macros, para você usar o meu alicerce. Ixi, falei um monte de coisa agora, ficou tudo difícil. Então, vamos pensar o seguinte. Bom, já sei que o LaTeX e o TeX não são a mesma coisa, então isso é muito importante. Vamos falar agora só do TeX. Certo. O que é que o LaTeX ele traz para a gente de especial? O LaTeX ele organiza previamente vários comandos do TeX para poder a gente usar. Por exemplo, se eu quiser escrever um artigo, é aqui que o LaTeX entra. Porque eu tenho uma coisa chamada Document Class, que em geral é o próprio LaTeX que faz. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu quero escrever um artigo. Então, esse meu comando barra document class, e quando eu coloco nessa opção artigo, o que é que ele faz? Ele prepara todo o meu ambiente para ficar no perfil de artigo. Então, qual é o meu perfil de artigo? É um artigo que geralmente é curto, ele usa um espaçamento diferente de um livro. Então, tudo isso já está embutido ali no meu artigo, né? no meu documento artigo. Então, certo, o que é que o LaTeX faz? Ele pega, através de um comando, que no caso aqui é o document class, e ele vai organizar tudo que um artigo tem que ter. O que é que o artigo tem que ter?
Qual o padrão de um artigo? Então, a gente sabe que algumas coisas já estão pré-estabelecidas para um artigo. O que a gente sabe? A gente sabe que um artigo geralmente é numa folha A4, a gente sabe que por definição o tamanho de uma fonte de artigo é 12, né? Geralmente é 12. A gente sabe também que a gente tem um espaçamento ali de 1, certo? Entre as linhas. Então ele já coloca tudo isso aqui. E várias outras coisas, por exemplo, as referências são no final, as citações, ele tem um padrão para o artigo. Então tudo isso já é incorporado aonde? Aqui, nessa única estrutura. Essa é a beleza do LaTeX. Ele já pega tudo que foi feito por Donald Knuth, estrutura em um comando de referência. Qual é a minha referência? Document Class. E o que é que eu quero? Eu quero um artigo. Então se eu quero um artigo, beleza. Então eu vou ter aqui, eu vou ter uma folha 4, eu tenho um tamanho 12, eu tenho um espaçamento específico, eu tenho várias outras coisas. No meu artigo, o que é que eu tenho que ter também? Eu tenho que ter um abstract, um resumo, né? Ele já coloca essa estrutura tudo para você, certo? Mas e aí? É só isso que eu ganho? Claro que não. Você ganha muito mais, porque a gente está falando de uma linguagem tipográfica de alta qualidade. Então o que o LaTeX ele traz para a gente? Ele não só organiza tudo que foi feito previamente pelo Tex, ele otimiza, ele reduz, ele compacta. Então vamos supor aqui, poxa, eu tenho aqui um documento. Esse meu documento ele tem 1 megabyte, né, de informações text. O que o LaTeX faz? Ele otimiza e compacta e dá para você só o essencial do que você vai usar. Então, quando você passa isso aqui pelo LaTeX, muito comumente o que vai acontecer? Esse teu documento ele vai ser reduzido aí metade ou mais, 50% ou mais. Então, você vai ter aí um documento muito enxuto. Porque isso era uma preocupação na época, de você ter documentos compactos para poder facilitar a disseminação. Então, poxa, o que é que isso me dá de vantagem? Gente, a gente está falando de documentos que estão ali da ordem de 1 megabyte. Isso não chega nem a 1% da franquia celular. Quem quiser usar um 3G, compartilhar um artigo, um documento de alta qualidade com 3G, ou até com um Ethernet comum, né, com os seus pacotes básicos de celular, consegue. São documentos que geralmente são muito compactos. Você não vai ter problema de espaço, como geralmente acontece quando a gente está ali falando do Word, por exemplo. Você fazer um documento Word, é um desafio você conseguir terminar um documento com menos de 1 megabyte. Até porque tem toda a formatação, tem todo, principalmente questão de imagem, que né, ele não está nem aí, coloca a qualidade toda, mesmo cortada, e geralmente o tamanho é muito maior do que isso. Muito maior mesmo. Então, o que é que a gente tem de vantagens? A gente tem aí tamanho, a gente tem qualidade. E o LaTeX ele já deixa tudo isso prontinho pra gente. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu quiser fazer um integral barra int, certo? Então isso aqui vai me dar aquele símbolo da integral que a gente usa. Poxa, e se eu quiser colocar os limites? Int, eu vou usar underline, que é para dizer que está abaixo, né? Vou colocar o meu valor 1. Se eu quiser o valor superior, uso o chapéu, que é a acentuação, a 2. O que é que isso aqui vai dar pra gente? Isso aqui dá pra gente a integral de 1 até 2. E tudo isso, esses espaços aqui, essa forma da integral, claro que a forma correta é essa daqui, isso não vai mudar, certo? O text é único, é o mesmo, não muda nunca. O que passa por reformulações, só em casos extremos, é o LaTeX, para vocês terem a noção. Vamos fazer uma linha do tempo rapidinho aqui. 1978, Donald Knuth ele vai e cria o TeX. Pouco tempo depois, a gente tem lá para meados da década de 90, a gente tem a primeira reformulação do LaTeX. O LaTeX ele foi criado aqui entre 1984 e 1991. Eu não vou lembrar agora a data exata, mas foi nesse período. Pronto, essa aqui foi a primeira versão do LaTeX, que é o LaTeX
1.0. Para vocês terem noção, só foi feito uma reformulação, que foi em 1994. Foi o LaTeX 2.epsilon, é exatamente essa letra mesmo. Já para mostrar aqui, olha, a gente está fazendo alterações, mas só alterações que são necessárias e que elas envolvem o que? Envolvem principalmente a melhora da tipografia. Você está ali com letras de alta densidade. Que qual era o problema que a gente tinha muito antes dessa primeira revisão? Você ia dar zoom e, como qualquer coisa, você perdia qualidade. Nisso não acontece mais. LaTeX, se você usar a tipografia TeX, você pode dar zoom aí infinitas vezes e a qualidade permanece a mesma. Suave, isso é muito importante. Então, isso aqui até hoje, para vocês terem noção, a única revisão proposta disso daqui foi para adicionar poucas coisas, novos símbolos que surgiram em 2019. Olha esse gap. E sempre mantendo os padrões de documentação que já foram criados. Então, por que é importante usar LaTeX? Isso aqui me dá ganho de quê? Cara, comparado com qualquer outro sistema de documento, a gente vê aqui uma linearidade, é sempre crescendo, agregando valor. A gente não vai destruir o que já tinha antes para começar de novo. Ah, poxa, como assim? Quem aprendeu, por exemplo, a usar o Word em 2003, quando foi para 2010, mudou tudo de novo, perdeu-se. Não serviu de nada. Ah, foi aprender agora em 2010, beleza, mas em 2013 mudou de novo. E acerta, agora aprende em 2013. Poxa, em 2016 e 2019 teve outras mudanças e está sempre mudando e você sempre perde o conhecimento que você aprendeu. Então, poxa, o LaTeX tem uma vantagem surreal aí, cara. A gente está falando de um conhecimento que foi estabelecido há mais de 43 anos. A gente só agrega valor, a gente não destrói. Então, vamos fazer um comparativo aqui como um ativo de poupança. Certo. Você está investindo aqui uma quantidade de... Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Pronto. Você está investindo aqui tempo em função dos resultados, né? Em função da experiência que você vai obter. Então, o que é que o LaTeX ele te dá de vantagem? Cada vez que você investe o tempo, esse investimento ele não se perde, ele continua ali nessa base. E quanto mais tempo você investe, maiores os teus resultados. E sempre é o conhecimento que você vai estar ali, ele não vai se perder. Então é o que eu sempre digo, a minha analogia pensa no LaTeX como uma poupança. Quanto mais tempo tu investe nisso, quanto mais tempo tu aprende nisso, maior vai ser o teu retorno, mais experiência você vai ter para trabalhar com esse tipo de documentação. Então, cara, isso é muito poderoso, te ajuda demais. E parece coisa de outro mundo porque a gente já está ali acostumado com o Word. Mas, cara, olha que simples. A gente tem aqui uma estrutura de documento. Eu quero fazer um artigo. Pronto, tá aqui. Eu quero colocar recursos matemáticos. Legal. O meu título. Inclusive o LaTeX ele tem um comando específico para fazer essa letra aqui, que foi a ideia dos caras. Enfim. E outra coisa. Ele sempre é uma linguagem muito lógica. Ele sempre tem que estar ali estruturado. Ele quer saber quando começa, quando termina o documento. Isso lembra pra gente muito uma linguagem de marcação. Por isso que o pessoal diz, não, LaTeX é programação e tudo, mas não é programação. É uma linguagem de marcação, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho um marcador que é o begin. Para quem não sabe do inglês, o begin significa começo. E para que isso aqui me serve? Ele vai dizer onde começa. E onde é que começa o quê? Ele vai me dizer onde é que começa o meu documento. Então, o que é que está começando? É o documento. Show de bola. Comecei meu documento. Esse documento é infinito? Claro que não. Tudo pra gente tem que estar ali na margem do finito. Então, sempre que você tem um início de alguma coisa, o início de um documento, o início de uma foto, o início de um ambiente, o início de uma lista, tudo tem que ter um fim. Então, tá aqui. Todo begin, ele tem um end, né? Todo início, ele tem um final. E você tem que especificar o que é que você está começando e o que é que você está terminando. Isso é muito lógico. Você está começando um documento, você tem que terminar um documento. Se eu estou começando um documento, você não pode terminar uma imagem. Vocês concordam comigo? Isso é bem lógico.
Então aqui a ideia do LaTeX é sempre essa, você trabalhar com a lógica. Ah, beleza, escrevi alguma coisa aqui, vai sair no meu texto? Não. Escrevi alguma coisa aqui, vai sair no meu texto? Não. O que vai sair? O que tiver aqui, ó, entre o begin e o end do documento. Certo? Então, eu acho que assim, o fundamental a gente ter em mente é isso, que o LaTeX ele está aqui para organizar e facilitar a nossa vida, e a gente vai ter várias estruturas, né, que vão facilitar a nossa forma de estabelecer o documento. Então, se eu sei que todo documento tem um começo e tem um fim, toda imagem tem um começo e tem um fim, tudo ali tem um começo e tem um fim, dificilmente eu vou me perder nisso. Então, apesar de parecer difícil, o LaTeX é uma linguagem muito lógica e vai ajudar vocês, principalmente na forma de organizar, né, os processos de escrita de vocês. Então, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. E daqui a pouco ou mais tarde eu vou fazer outro aí falando alguns exemplos de ambiente para contextualizar tudo isso que foi dito agora.